Esse é o suporte de 3 eixos do datador inkjet manual, tá? Você tem o suporte que vai preso o datador pelo cabo. Você tem mais 2 eixos para você poder regular subida, descida e ângulo. E você tem os grampos que travam esses eixos e um grampo que é preso na esteira, né? Se o cliente já tiver a esteira, ele faz um furinho e prende aqui com parafuso M8. Se for a esteira adquirida com a Lorenzoni, ele tem um perfil de alumínio onde você pode prender nas laterais e correr regulando ali a altura do datador. A posição de prender o M6 por cima, com um suporte de 3 eixos, é essa posição aqui. Você tem o grampo, que vai preso na esteira ou no perfil, no caso da nossa esteira, tá? Você sai com o eixo menor, o outro grampo cruza os eixos e você tem o suporte que prende o datador pelo cabo. Ele fica bem firme, é ideal que ele fique bem firme. Na hora de regular o datador, por cima, é importante colocar o pote de modo que ele passe encostando levemente, mas ele deslize, ele não trave no datador. Isso com o datador depois de travado. Quanto mais perto o pote passar do datador, menos tinta você gasta e melhor fica a qualidade da marcação. Em alguns casos, você pode tirar o rodilho do M6 para ganhar esse pequeno espaço que você tem aqui de uns 2, 3 milímetros da própria circunferência do rodilho. Isso vai fazer, principalmente potes que tem um rebaixo, vai fazer a marcação ficar melhor, né? Ela vai chegar mais próximo ali da superfície. Quando você prende o suporte de 3 eixos nessa posição, você consegue ganhar todos esses movimentos, né? Você consegue mover o ângulo do datador, você consegue mover a inclinação, isso de acordo com cada pote. Quando você achar a posição correta, você trava para que o pote passe e a superfície fique o mais certinha na frente do cartucho. Para fazer a marcação de lado, com o mesmo suporte de 3 eixos, a gente inverte o modo com que o suporte vem. Você tem a trava, né? Você tem o grampo que vai na esteira, você tem o grampo cruzado, então você sai com o eixo aqui, do grampo cruzado você sai com outro eixo, e aqui você sai com o suporte que prende o datador pelo cabo. Nesse caso, você consegue mover o datador assim, mexer na inclinação do datador e ainda recuar ou trazer mais o datador para perto. Isso te ajuda na hora de regular. Importante é você colocar o datador rente à guia. Para quê? Para que o pote ou o produto ele passe justinho, sem parar nos rodilhos, né? Então ele tem que vir deslizar sem parar nos rodilhos, mas ele tem que vir guiado para que a guia mantenha o pote sempre certinho. E quando precisar, no caso do M3 ou no M6, você tira os rodilhos e guarda ele na caixa original. Se você vai trabalhar com ele sempre em esteiras, ou quando é produtos muito específicos, que tem um ângulo específico que acaba atrapalhando ali a passagem do produto. Nesse caso, se você observar, o datador está em ângulo. A gente seguiu o ângulo do pote. Quanto mais certinho você deixar a ponto de ele deslizar e passar na frente do datador, melhor a qualidade de marcação e menos tinta você vai gastar. Como configurar o datador M6 para trabalhar na esteira, tá? Depois do datador preso, o que a gente faz? A gente vai em configurar, impressão, tá? Aqui em impressão ele está mostrando que está um interruptor. O interruptor é o gatilho. Nesse caso, o primeiro teste nós vamos usar o sensor interno. Então seleciona o sensor interno. Em velocidade, a velocidade é o espaçamento da letra quando ele está acoplado em esteiras ou em máquinas embaladoras. Nesse caso, quanto menor a velocidade, mais juntinha sai a letra. Quanto maior a velocidade, mais espaçada. O intervalo é o tempo que ele demora entre ler o sensor e disparar a tinta, tá? Aqui, nesse caso, a gente estava usando ele em modo manual. Para usar em esteira, você desativa essa função do encoder. Então desativamos a função do encoder e aqui o nível de cinza já é das regulagens normais para deixar mais escuro ou mais claro. A direção normal, quando você usa ele na esteira nesse sentido, que o pote passa daqui para lá, se você vai datar
o pote no sentido normal, a gente usa o X reverso. O X reverso, ele muda o sentido de marcação para ela ficar nesse sentido de passagem. Se a sua esteira roda ao contrário, aí você deixa do modo normal. No nosso caso, eu quero marcar de ponta cabeça, porque eu prefiro passar o pote de ponta cabeça. Então eu vou para o Y reverso e dou um OK. Aqui está uma informação que a gente estava marcando. Vamos ligar o imprimir. Ligou o imprimir, quem vai dar o disparo da tinta é esse sensor aqui, ó, esse ponto de luz. Então quando o pote ele passar na frente, ele vai tampar a luz desse sensor e ele vai disparar a tinta. Isso, ele não funciona com potes transparentes e não funciona em produtinhos muito pequenos quando você está datando por cima. Se o datador tivesse virado e tivesse datando por cima, se o pote tiver menos do que 5 centímetros de tamanho, ele fica lendo a esteira e aí você tem que usar o sensor externo. Nesse caso, tá vendo que ele datou no meio do pote, no ângulo do pote, e não tá legível. Vamos virar de ponta cabeça. Ele não tá legível, porque ele datou no ângulo do pote. Quer dizer, ou o intervalo tá muito lento, tá? Ou então a velocidade da esteira tá muito devagar. Vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar a velocidade da esteira sem mexer no datador. Pode ligar. Ó, a gente marcou desse lado, eu vou marcar o outro lado. Sem fazer muita coisa, só mexendo na velocidade da esteira, como a esteira passou mais rápido, o pote marcou mais rápido, tá vendo? Aqui a gente tá com pouco nível de tinta, tá bem pequenininho, na verdade, por isso que tá marcando assim clarinho. Deixa eu ver se eu consigo focar. Com o pote. Ó. Nesse caso, deixa eu focar bem aqui. Ó, a gente está marcando bem pequenininho o peso, fabricação e validade. Tá? Isso foi um pedido de um cliente. A gente não vai fazer nada, só vamos aumentar a velocidade da esteira sem mexer no datador. Vou virar o pote do outro lado e vou aumentar a velocidade da esteira. Ó. Só aumentamos a velocidade da esteira. Olha como saiu mais espaçado em relação a esse aqui, ó. Tá vendo que esse aqui tá bem juntinho e tá fora do centro? Esse aqui ele já andou um pouco mais, já tá bem no centro. Isso é regulado na velocidade da esteira ou na função de atraso do M6. A função de atraso do M6 a gente regula em configurar, impressão. O intervalo é o atraso, tá? Então, o que é o intervalo? O intervalo nada mais é do que o tempo. No caso, a gente está usando o sensor interno. Então, o intervalo é o tempo entre esse sensor ler o pote e o pote chegar na saída da tinta. A saída da tinta é aqui, ó, onde sai o cartucho. Então, o que acontece? Quando o pote passa na frente do sensor, quando o intervalo está muito curto, às vezes ele apita, ele solta a tinta antes do pote estar na frente. Então o pote às vezes está aqui e a tinta já saiu, então ela não marca no pote. É sempre importante ficar de olho no bip. Quando você escuta o bip, é a hora que ele está soltando a tinta. Então sempre que ele der o bip, o pote tem que estar posicionado, o pote ou o produto tem que estar posicionado na frente do cartucho. Pelo bip, você consegue saber qual o intervalo mais correto para ele ficar no centro do produto. Se o intervalo estiver muito grande, nesse caso está 8, mas vamos dizer que o intervalo está muito alto. O que vai acontecer? O pote vai passar pelo sensor depois que ele já estiver fora do cartucho, que o cartucho vai apitar. Quer dizer, vai datar fora. Então, o intervalo ele serve justamente para você centralizar a marcação no pote. Para você achar certinho, para ela ficar no centro do produto que você quer marcar.
Nesse caso, o intervalo em 8 e a esteira numa velocidade fixa, no máximo, ele está marcando nessa posição. O que nós vamos fazer? Eu vou aumentar o intervalo. Vou colocar o intervalo aqui, uns 17. Vou ligar o imprimir. Vou testar no mesmo pote para vocês verem como que ele vai mudar, tá? Ó, a gente aumentou tanto o intervalo que o que acontece? Ele estava marcando aqui, ele quase saiu fora do pote, ó. Chegou a ficar sem a marcação, porque ele datou fora no ângulo. Então quer dizer, aqui o intervalo ficou muito grande. Sempre que vai mexer, desliga o imprimir, configura a impressão e diminui o intervalo que estava muito grande. Estava em 8, vamos pôr uns 12. Vou ligar o imprimir de novo e vou testar no mesmo pote para vocês poderem observar. Por incrível que pareça, a gente conseguiu colocar a marcação no meio aqui, tá? Ó, tava marcando aqui, depois a gente aumentou demais o intervalo, ele veio para cá, e aí agora a gente conseguiu que a data fique aqui. Vendo que ela quase se sobrepôs, tá? Aqui tá bem fraquinho a marcação, porque a gente tá usando o nível mínimo de tinta, para ele sair bem fraquinho ali a marcação. Se a gente aumentar o nível de cinza, ele vai aumentar, vai ficar cada vez mais preto. Nesse caso, eu vou mexer agora na configuração, novamente, e vou colocar o intervalo no 10. Outra coisa que eu vou fazer também, eu quero que a letra fique mais espaçada, tá? Então eu vou aumentar. Quando você aumenta a velocidade, a letra fica mais espaçada. E eu vou aumentar o nível de preto. Na escala de cinza, na verdade, você está mexendo ali no nível de preto. Vou dar um OK. E vou ligar a mesma informação que a gente estava marcado. Vou pegar um pote vazio. Ó. Como eu aumentei o tamanho, na verdade aumentei a velocidade e o nível de preto, olha o tamanho da marcação. No caso 10, ficou até grande, saiu até fora do pote. Vamos configurar novamente. Vou desligar a impressão, configurar a impressão, vou colocar no 7. Lembrando que se você mexer na velocidade e na escala de cinza, o tamanho move, o nível de cor também, e o intervalo acaba aumentando, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho a velocidade, eu acho que a gente aumentou muito, e vamos fazer o teste. Ficou vermelho. Vamos marcar agora do outro lado. Ficou bem no centro e ficou bem grande a marcação. E aí você consegue acertar a marcação tanto no nível de preto, quanto na velocidade, quanto editando a própria letra, tá? Para usar o sensor externo, tá? O sensor externo é indicado para potes pequenos, potes transparentes, ou produtos que o sensor interno não consegue visualizar. Às vezes produtos que refletem a luz, tá? Então o sensor do M6, ele vem com cabo, plugou na traseira da máquina. Quando o produto passar na frente do sensor, ele acende. Aqui atrás você tem um botãozinho de sensibilidade. Esse sensor ele tem um alcance de até 80 centímetros. O ideal é regular ele para que não passe da esteira. Tá vendo? Ó, aqui é o limite da esteira, onde está a mão, e o sensor não está acendendo. Até o meio da esteira o sensor acende. Então você regula a sensibilidade do sensor. Para configurar o modo de funcionamento, você vem configurar, impressão. Na parte de impressão, que a gente estava fazendo o teste agora com o sensor interno, nós vamos selecionar sensor externo. Velocidade não vai mudar, porque tem a ver com a velocidade da esteira. Largura da fonte não precisa mudar. O que você vai precisar mexer provavelmente? No intervalo.
Por quê? Porque se você estava lendo aqui, se você estava lendo no sensor e dessa distância para o sensor até o centro do cartucho, ele estava datando, esse sensor está mais longe. Se ele tivesse mais longe ainda, você teria que aumentar o intervalo para valer o tempo entre o sensor e a ponta do cartucho. Um outro ponto também que quando a gente vende a esteira, você pode se apegar, é a questão do sensor. O sensor, ele tem um curso aqui que se você colocar o datador mais para frente, às vezes ao invés de você mexer no intervalo, você avança ou recua o sensor, leva para trás, leva para frente, para ele poder correr um pedacinho da esteira. Isso faz com que você ganhe em agilidade ali, às vezes você regula um ponto fixo do sensor, que aí você não precisa ficar toda hora regulando essa questão da configuração. Lembrando que uma vez que você achou a configuração está pronta para esse produto específico. Quando você tem muitos tamanhos de produto, você deixa uma configuração, acerta a configuração para o produto, tira uma foto, tá? Tira uma foto, imprime e marca o nome do produto. Por quê? Vai passar produto específico, sem mexer no sensor, você só configura de acordo com a foto que foi tirada para aquele produto.